Mas então é o seguinte, agora vamos ver o porquê, os motivos reais, o real mesmo, aquele motivão assim, que deixa o mercado financeiro realmente muito revoltado, muito puto, com um ataque de fúria, meu. Que são os discursos do próprio Lula. Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Os discursos do próprio Lula é o que os caras olham assim e falam: ah, não, desse jeito não vai dar. Desse jeito, que é totalmente contrário dos discursos do Paulo Guedes, que o mercado adorava. Porque falou: ó, nós vamos tirar dos pobres e dar pros ricos. Aí o mercado, parabéns, Paulo Guedes é o rei. Aí vem o Lula no discurso: nós queremos tirar dos ricos pra distribuir pros pobres. Das caras, não, agora cruzou a linha, velho. Agora perdi as esperanças. Agora esse Brasil vai pro buraco. Então vamos ver aqui um discurso do Lula falando sobre isso, né? Até agora ele não falou nada, só falaram sobre ele. Vamos ver o que ele pensa, o que ele tá falando. O mercado tem sua importância, o mercado precisa ganhar o dinheiro, agora o mercado tem que entender que esse país é feito de povo. E o povo precisa ser tratado com respeito. Vixe. E eu sou obrigado a ter sensibilidade com as pessoas que estão dormindo debaixo da ponte, com as pessoas que estão dormindo na sarjeta, com as pessoas que estão vivendo a seca no Rio Grande do Sul, com as pessoas que estão vivendo a seca no Nordeste. Ou seja, é o presidente que tem que pensar nisso, o mercado não tem que pensar um pouco nisso? Né? É aquela coisa, o mercado ele não tem obrigação nenhuma, né? Ele tem obrigação com ele mesmo, de cumprir as metas dele. Mas ele não tem obrigação nenhuma de devolver nada do que ele ganha. Ele cobra obrigações do governo, mas ele mesmo não tem obrigação. O governo não pode cobrar nada do mercado. Aí fica fácil, né? Esse país não pode ser governado pendendo apenas para um lado. Esse país tem que ser governado pendendo para todos os lados e que o povo mais necessitado tenha a fatia prioritária do bolo que a gente for capaz de produzir nesse país. Não fala essas coisas. Nossa, o Lula fala essas coisas, o mercado. Cadê o mercado? Quer ver o mercado? Ah, não! Não! Como é que pode? Ele não pode falar uma coisa dessa. Olha o mercado financeiro. Como é que fica? Chega o Lula falando que, o mercado financeiro tem que entender que o país é do povo. Não! Não! Ele não pode! Como é que pode dizer uma coisa dessa? Não! 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 O mercado financeiro fica louco, cara. Nossa Senhora. Aqui, vamos pegar mais um discurso do Lula. A gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres. Nossa Senhora. Vou dizer algo de bom som. A gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres. Nossa. Porque os que ficam criticando o déficit fiscal, o que ficam criticando o gasto do governo, são os mesmos que foram para o Senado aprovar a desoneração de 17 grupos empresariais. Né? São os mesmos. E que ficaram de fazer uma compensação para suprir o dinheiro da desoneração e não quiseram fazer. Então eu disse, não é problema mais do governo, o problema agora é deles. A decisão da Suprema Corte diz que dentro de 45 dias, se não tiver o acordo, está válido o meu veto. Aí não vai ter a desoneração. Então agora os empresários se reúnam, discutam e apresentem para o ministro da Fazenda uma proposta de compensação. Que trabalhem, né? Deixa eu te falar uma coisa, eu às vezes eu fico incomodado, porque eu não sou presidente de um ano. Não sou presidente, eu já vivi isso muitas vezes. Acontece que nós estamos cada vez mais refém de um sistema financeiro que praticamente domina a imprensa brasileira. Ou seja, a questão do déficit fiscal aparece na primeira página, na segunda página, na terceira página. Ou seja, ninguém fala da taxa de juros de 10, 25% num país com inflação de 4%. Olha aí que os economistas que defendem o mercado financeiro sempre vêm com essa pauta, né? Sempre falam, queremos dar dinheiro para pobre. Os caras, não, mas a conta não fecha.
A conta não fecha. Mas todas as contas deles nunca fecha também. Um país com juro de quase 15%, com inflação de 4%. Por que que essa conta não precisa bater? Essa conta não precisa. Ninguém, você não vê jornalista nenhum mostrando esses números e falando... O mercado financeiro, essa conta não bate. Por que vocês estão fazendo isso? Não. Eles não têm cobrança nenhuma. Não pode cobrar o mercado financeiro, hein? Eles ficam muito bravos. Vocês acabaram de ver aí. Eles quebram a televisão, fica puto. Não pode cobrar. O governo que se vire. Faz tudo que o mercado financeiro manda e o governo que se vire para fazer o resto. Ninguém fala. Pelo contrário, faz uma festa para o presidente do Banco Central em São Paulo. Normalmente os que foram na festa devem estar ganhando dinheiro com a taxa de juros. Imagina. Normalmente. Então eu acho que a discussão econômica é mais séria. Ela é mais séria. Nós temos que sentar, e eu sento na mesa, sabe, com todos os meus ministros para discutir com o Senado o que a gente tem que fazer. Agora, achar que nós temos que piorar a saúde, que nós temos que piorar a educação para melhorar, isso é feito há 500 anos no Brasil. Há 500 anos. É sempre esse papinho, né? Não, primeiro vamos ajustar as contas, depois a gente vê o problema dos mais pobres, né? E é sempre essa conversa, igual ele tá falando, já há 500 anos tem essa conversa. As contas, eles têm que estar sanadas. Aí depois a gente vê o que dá pra fazer pra quem tá ali de Baraponte. E o mercado, hein? Quando ouviu esse discurso do Lula, cadê? Ó o mercado, ó o mercado. Aê! Como que ele pode falar uma coisa dessa? Doidão! Eu odeio esse governo. Eu odeio esse governo. Eu odeio. Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? Esse governo, o Lula não pode dar esse discurso. Pô, e aí, ó, é o seguinte, galera, eu tenho minhas diferenças com o Lula e tudo mais. Pelo menos de discurso o bicho é bom, hein? A maioria das coisas que ele fala, não vou dizer tudo, né? Mas a maioria das coisas que ele fala é o que eu penso como deveria ser a política, né? Se ele faz exatamente tudo que ele fala é outra coisa, se ele consegue fazer, se ele tem vontade de fazer e não consegue por outros motivos também é outra coisa, mas o discurso pelo menos, e vocês veem que o discurso, na minha opinião, não é só da boca pra fora, porque pra que ele ia comprar uma briga dessa? Tá, o mercado financeiro que manda em tudo. Fosse só pra ganhar dinheiro e poder, né? Mas esses discursos dele, pra mim, diz que é algo mais do que isso. O pessoal fala assim pra mim, Lula, se a gente fizer isenção até 5 mil reais, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até 6 mil reais. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Aí, ó. Vamos diminuir. É necessário uma briga. Nossa, esse mercado vai ficar nervoso, hein? É necessário. Cadê o mercado? Uma briga é necessário. É necessário muito convencimento. Peraí, cadê o mercado? Cadê o mercado? Cadê o mercado? Ó, o mercado. Acabou de ouvir esse discurso do Lula. Vamos mudar essa lógica. Vamos aumentar para os ricos e tirar dos pobres. Ó o mercado respondendo. Cara, esse mercado, cara. Esse mercado, eles ficam muito putos, cara. Muito putos. Vamos ver mais discurso do Lula. No Congresso Nacional é necessário muita organização da sociedade, é necessário. Então vocês têm que saber que nós temos que fazer isso. Vocês têm que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda. Nossa senhora, o mercado financeiro agora vai dar mortal pra trás. Colocar o pobre no orçamento da União e o rico no imposto de renda, cara. Nossa senhora, e o mercado? E o mercado? O que diz o mercado? Falou em botar o rico no imposto de renda. Fuck you! Cock! Damn it! Bitch! Fuck! Round big balls! Fuck! Shut up! Fuck! Oh shit!
Nossa, cara, esse mercado tá muito puto, cara. Tá muito revoltado com o Lula. Como é que pode o presidente do país dar um discurso desse, cara? Querendo tirar o povo do imposto e colocar o rico, cara. Pra ver se a gente arrecada o suficiente pra fazer política social nesse país. Lula falando de novo sobre o mercado. O velho não para, mano, não para. Do mercado financeiro. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. Esse mercado fica nervoso à toa, cara. À toa não, né? É porque falou em tirar 1 centavo deles. Nossa, aí esse discurso aqui é um tempinho atrás. Vamos ver o que ele falou aqui sobre o mercado de novo. O mercado às vezes fica esperando que a gente se faça confiar. Ou seja, muitas vezes parece que a gente tem que pedir pro mercado: goste de mim, me deixe governar, eles que me deixe mandam fazer as coisas pela qual eu fui eleito. E eu acho que a gente não tem que pedir, a gente tem que fazer. Né? E nós temos que construir uma narrativa contrária àquela do mercado. Eu, às vezes, eu fico até chateado com o presidente da República de fazer esse discurso, porque o mercado ficou nervoso. O mercado ficou nervoso quando o Lehman quebrou a Americana, que deu um desfalque de 40 bilhões. Ah, não. Quem? Americanas? Eu não vi. 40 bilhões? A gente mal viu notícia dos donos da Americanas que fizeram uma fraude no país, lance de imposto, aquelas coisas que a gente não entende direito, que eles roubaram 40 bilhões de reais do país. Na época, o mercado nem se manifestou, acho que eles nem ficaram sabendo, cara. Agora, quando você fala em aumentar R$2 o salário mínimo, o mercado fica nervoso? Fica. Então nós precisamos construir as nossas narrativas para que a gente não abra mão daquilo que foi a razão pela qual a gente foi eleito. Né? Senão não precisa, então, de governo. Deixa o mercado financeiro lá. É tudo que os caras querem, né? Tudo que querem os liberais. E aquilo que eu falei no começo do vídeo também, por que o governo tem que ficar acumulando dinheiro? O governo não tem que acumular dinheiro. Tem que pegar dinheiro dos nossos impostos e reverter em benefício pro povo. A conta do país, ela pode estar zerada, só que se for preciso ficar negativo um pouco para poder subsidiar um crescimento de quem mais precisa, isso não seria um problema, mas para o mercado financeiro é. Vamos ver o que o Lula diz disso. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado, e eu às vezes acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar toda vez que você tem que cortar alguma coisa em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar. Eu quero saber o seguinte: se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte: o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Não. Porque não é só tirar do orçamento do governo. Eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira. Não fala dos empresários, cara, que tem subsídio de imposto do governo, cara. Não toca no nome deles. Eles ficam muito nervosos, cara. Eles ficam muito nervosos, cara. Eles ficam puto da vida. Não pode falar deles. Quer ver? Ah lá, não fala dos empresários. Os empresários, olha só, eles ouvem o que o Lula fala, O mercado fica muito puto, cara. Fica muito puto com esses discursos, mano. Eles nunca ouviram falar de maracujina. Eles têm que tomar uma maracujina. Ah, meu Deus do céu. E aí, outra coisa a dizer do Lula é que ele é no mínimo coerente, né? Olha só, achei aqui um discurso dele da campanha lá 35 anos atrás, quando ele disputou com o Collor, né? Disputou a primeira vez a presidência. Vamos ver se o Lula de 35 anos atrás se mudou o discurso ou se é a mesma coisa. Mas ainda assim existem algumas pessoas que temam em ter medo, dizendo que a nossa política de distribuição de renda vai empobrecer ainda mais a já empobrecida classe média brasileira. O que é ser classe média no Brasil de hoje?
É lógico que nós não queremos distribuir renda mexendo com a classe média. Nós queremos distribuir renda mexendo com os bilionários desse país, com o grande latifundiário, com os grandes banqueiros, com as grandes riquezas acumuladas nesses últimos 30 anos no Brasil. Que ao invés de investir dinheiro na produção para gerar novos salários, prefere investir na especulação, aumentando as suas já gordas contas bancárias. E nós entendemos que ser classe média é um sonho de todo mundo. Porque todo mundo quer ter uma boa casa, todo mundo quer ter um bom salário, todo mundo quer ter uma boa escola, todo mundo quer ter um bom sistema de saúde, todo mundo quer ter o direito de ir para a praia na época das férias, todo mundo quer ter o direito de uma vez por mês ou 2 vezes por mês almoçar num restaurante com a família, todo mundo quer ter o direito de no final da tarde poder tomar uma cervejinha, porque afinal de contas ninguém é de ferro nesse país. Fala em cervejinha, hein? Ora, isso não pode ser privilégio. Isto tem que ser direito. E é exatamente esse direito que nós queremos garantir fazendo uma política correta de distribuição de renda. E para fazer uma política correta de distribuição de renda, nós temos que assumir a responsabilidade de dizer que dinheiro não cai do céu. Em primeiro lugar, é preciso que haja investimento na produção e o Estado pode ser o incentivador disso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que os empresários brasileiros comecem a deixar de engordar o seu patrimônio pessoal e pagar melhores salários para o trabalhador. Ou seja, é preciso tirar dos que têm muito para dar para os que não têm nada. Olha aí, então, a gente vê que pelo menos a coerência ele tem, né? É o mesmo discurso já há 35 anos. Seguinte, muita gente assiste o canal, vê os vídeos e não se inscreve, não dá like, não se inscreve. Então todos vocês que assistem e que gostem do vídeo, dê um like, mas vocês que assistem, principalmente se já assistiram mais de um vídeo nosso, entra lá e se inscrevam, galera. Isso é muito importante pra gente crescer o canal e chegar a esse discurso ao maior número de pessoas possíveis. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Tchau.